Primeiro a gente vai entender o que é Lua, né? Vamos falar também do signo de Capricórnio. Sim. E depois a gente faz a junção dos dois, que Perfeito. É isso que a astrologia ela se compromete, né? Perfeito. Então a Lua, ela é na astrologia a gente chama como um planeta, Sim. né? Ela rege tudo que se movimenta, tudo que é vida, tudo que nutre, né? Na parte mais simbólica tem uma relação com as nossas emoções, com nossos instintos, com a questão também do automatismo, né? Então essas reações automáticas que a gente tem, então isso a Lua acaba penetrando ali na nossa psique, né? Sim, sim. E Lua tem a ver com o nosso instinto, né? Exato. Tanto é que numa lua cheia, né, as pessoas falam, fica mais a questão instintiva, fica muito mais aflorada, sim. Porque tem a ver com isso, porque ela está expandida totalmente, né, ela está no seu máximo, com a energia do sol ali mandando para ela, então ela está à flor da pele, aí também é que as marés aumentam, né, e tem outras coisas, questão de mais física. Né? Ela influencia, então não tem só a questão da energia, tem a coisa física. Física mesmo, né? Que é a questão ali da Lua tá em conjunção com o Sol, né? Sim. Ou oposição, e com a Terra, e faz o campo gravitacional ficar muito mais forte e acontece essas marés mais altas. Sim, sim. E aí a gente vai, então a Lua tem todo esse simbolismo, tem essa questão do instinto, das emoções, e tem o Capricórnio. O que é o Capricórnio? É um signo de terra, do elemento terra, né? Com modo cardial, que o cardial tem a ver com a ação. Então é a terra que dá a ação. Então o capricorniano é aquele que coloca o objetivo e vai atrás e tenta conquistar, inicia, faz acontecer para o seu objetivo ser cumprido, né? Então ele é prático, ele é cauteloso, organizado por conta do seu objetivo. Ele faz tudo certinho para fazer as coisas acontecer. A morada, né, onde que os meus filhos brigando, gente. Hanna e Maru brincando e brigando, tá? O Rodrigo não tá acostumado, tomou um susto. A morada de Capricórnio a morada de Saturno é em Capricórnio, sim, né? Sim. Ele se sente bem, que também é um signo que representa o inverno. Sim. Né? Então, esse inverno, o que acontece no inverno? Falta energia solar. Perfeito. Então, é um signo que ele precisa dessa austeridade até, né? E alteridade para conquistar as coisas, porque não tem luz. Sim, né? sim. E isso tem a ver, para quem não lembra, com o hemisfério norte. Isso, é o simbolismo. Né? Porque o Capricórnio, que é em dezembro e janeiro, é o auge do inverno no hemisfério norte. E todos esses simbolismos começaram no hemisfério norte, então tem essa analogia muito mais perfeita, vamos dizer assim, né? Exatamente. Com as questões do hemisfério norte. Perfeito. Então, a Lua, diferente, que ela se sente bem, por exemplo, no signo de Câncer, onde ela tem o domicílio, é o verão. Então ali ela se sente bem nutrida, né? Então ela tem muita energia, muita luz solar, e já no signo de Capricórnio ela não tem essa energia. É o oposto, na realidade. Ela está no exílio, né? Exato. Então falta essa energia. Aí a gente vai chamar que ela está exilada. Exatamente. Então ela não vai se sentir bem nesse signo, né? Sim. Então a gente vai ver ali, igual também queda, eu vi a live que você fez também com o signo foi o rapazinho aqui. O escorpião? Escorpião. Escorpião com Hideo. Que é queda, né? Isso, que é queda. Que ela também não vai se sentir muito bem. Exatamente. Então vai ser umas luas ali que não vai ser confortável estar naquele signo. Tanto Capricórnio, tanto como o Escorpião. A gente tá falando de energia, né? Exato. Não tá falando da pessoa, Exato. né? De uma forma geral. Geral, né? isso. E aí esse exílio vai fazer com que a pessoa não se sinta tão bem em relação às emoções. Sim. E aí você vai ter algumas opções. E aí a gente vai começar a falar sobre o que acontece. Sim. Porque, claro, quando ela está em Câncer, ela lida muito bem. Ela lida tão bem
que ela manipula, né? O Exato, canceriano, exato, ele é famoso por saber manipular o Exato, emocional. exato. E em Capricórnio ele está no oposto, ele não sabe como lidar, então ele nega, né? Ele nega, As ele emoções, segura, ele controla. Né? Exatamente. Aí me veio à mente aqui o símbolo, né? Que é? Sim. A cabra peixe, que é o simbolismo antigo. Sim. E a cabra tem o símbolo da cabra Tá. com a cauda de peixe. Perfeito. Né? Então ali a gente vê que o Capricórnio ele também tem esse lado do interior, né? Do sentimento também. Porque ele existe. Ele existe. Você só não vê. Exato. O que acontece? Quem tem lua em Capricórnio vai negar essa cauda de peixe. Tá. Que seria o lado emocional. O lado emocional. E aí vai dar, o que vai acontecer? Pessoas mais frias, que autocontroladoras, né? Sim. Que elas colocam um objetivo e vou conquistar esse objetivo, você só cabra. Eu vou até o final e eu vou esquecer o que eu sinto. Entendi. E também vai ter o lado contrário, né? Vai ter esse lado mais somente peixe, só cauda de peixe. Tá. Que vai ser aquelas pessoas mais melancólicas, Tá. mais depressivas. Então você vai ver isso é óbvio que eu tô falando aqui, depende muito do Saturno da pessoa. Sim. Né? Depende do aspecto que essa em lua geral que faz, né? Mas vai ter, a gente está falando de possibilidades. Sim. Então vai ter essa do possibilidade. arquétipo, né? Isso, esse arquétipo indo para esse lado mais prático, vamos dizer Sim. assim, esquecendo as emoções, tendo esse contato muito mais interior e esquecendo também do exterior muitas das vezes. Perfeito. Né? Então, essa lua que nega essas emoções, ela vai ser... Ela tem um sentimento ali que também está envolvido, que a gente precisa entender quais são as causas. Tá. Né? Um sentimento assim de eu estou sendo cobrado, Tá. eu preciso realizar. Muitas vezes é uma mãe que foi uma cobradora, né? Tá. Lá na infância, Tá. que cobrava questões de responsabilidade. Sim. E ele viu assim, ó, se eu sentir muitas coisas, não dá muito certo. Então é melhor eu negar essas emoções e fazer com que eu tenha que fazer de uma forma sem ser muito emotivo. Perfeito. Então as pessoas vão interpretar ela como fria. Perfeito. Porque o pessoal fala que quem tem lua em Capricórnio é frio, mas não é que ele é frio, ele simplesmente não deixa transparecer essa emoção, né? Porque tem esse autocontrole muito Exatamente. evidente, né? Muito forte. E é esse exagero, porque às vezes você ter esse autocontrole é importante em algumas situações, né? Sim. Agora, você exagerar, que pode ser o problema ali pro capricorniano, lua em Capricórnio. E também, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Sim. Sobre a relação que tem da culpa, né? De responsabilidade. Sim, verdade. Né? Então, esse capricorniano, essa lua em Capricórnio, ele vai se sentir muito culpado também, né? Como ele tem muita cobrança, a culpa vai ser muito forte. Só que ele não sabe colocar na balança a responsabilidade em relação àquela culpa. Não existe um equilíbrio, Não né, existe. em relação a esse emocional, né? Então ele vai se cobrar muito, vai se sentir culpado demais, né? Ele vai fazer qualquer coisinha, deixa cair o copo do Ed aqui. Então eu preciso ser preso, né? Então a punição vai ser muito maior. Sim, Né? sim. Então você vê muitas pessoas que têm lua em Capricórnio com essa exigência, né? Tá. Consigo mesmo. Tá. E isso acaba atrapalhando nas relações afetivas, porque aí o que você vai fazer? Ou vou negar, pra que sentir tudo isso? Sim. Ou eu nego, ou eu também fico naquele meu mundinho. Né? Então vai dar essas duas opções ali. Né? E muito pouca gente consegue penetrar quem tem lua em Capricórnio. Eu acho que ele só consegue demonstrar realmente algum tipo de afeição publicamente para pessoas muito próximas. É verdade, se ele conhece muito bem, né? Ele tem que conhecer muito, muito bem para mostrar o real sentimento, né? Exato, ele nega, ele não vai falar dessas emoções para qualquer um. Ele não vai transparecer essas emoções, então você nunca vai saber exatamente o que ele está sentindo, né? Sim. E ele vai confiar nas poucas pessoas ali que... muito amigo, né? Que tem uma certa lealdade. A lealdade tem que estar presente também, né? Sim. Porque se a gente lembrar, voltando para a Lua, que você mencionou logo no começo, a Lua tem a ver com a nossa segurança emocional. Certo. E nele, né, a Lua em Capricórnio, ela tá vulnerável, né? Ele se sente vulnerável. E ele não vai mostrar essa vulnerabilidade para qualquer um. Exato. Né? Ele não vai mostrar esse lado fraco dele.
né? Exato, e sem contar que tem esse arquétipo que a gente estava falando Sim. de conquistar as coisas, né? Sim, de ir sim, até o cume sim. e fazer as coisas acontecer. Por que eu vou ser vulnerável? Eu vou mostrar o que eu tô sentindo aqui. Exatamente. Porque eu vou dar arma pro meu inimigo. Porque também, o que tem essa lua em Capricórnio, ele acha que as pessoas estão contra ele, né? Ele tem essa coisa dos inimigos, Dos né? inimigos, exato. Do real, né? Da realidade que tá ali presente. Ó, o mundo não é bom. É o lado pessimista da coisa, né? O mundo, as pessoas fazem mal. Pessimista. Então eu tenho que me cuidar. Se eu vou mostrar minha fragilidade, as pessoas vão me atacar. E diferente com a lua em Escorpião, que o Escorpião ele ataca mesmo. O Capricórnio também vai atacar, mas ele vai ficar mais na defensiva. Tá. Ele vai guardar mais. Ele é mais estrategista, talvez. Você acha? Os dois são, né? Porque eu ia falar mais, mas na verdade o Dos Escorpião dois é bem estrategista, né? Porque eles não sabem como é um mundo diferente das emoções, eles precisam criar estratégia. Né? É verdade. Eles não conhecem muito bem, tanto é que está em exílio e queda, né? Então eles vão querer fazer alguma coisa ali para se adaptar. E aí vai ter essa lua também muito mais egocêntrica, né? Essa lua voltada para a cauda, vamos dizer assim, ela vai ficar mais emotiva também. Então você vai ver essas luas em Capricórnio, por conta também da configuração do mapa, demonstrando essas emoções. A Marcela se entregando. Eu tenho a lua em Capricórnio. Ah lá, ó. Eu sei muito bem. Então ela, dependendo da configuração, vai acabar demonstrando essas emoções, mas sem saber, sabe? É um mundo diferente, então ela não sabe muito bem como lidar com aquilo. Às vezes não é o momento, por exemplo, de demonstrar, acaba demonstrando. Entende? É um mundo diferente. Então vai ter isso aí também de não saber lidar muito bem. Uma outra coisa que a gente estava comentando nos bastidores, né? Que aquilo que você mencionou da imagem da lua em Capricórnio, de uma mãe mais controladora, mais limitadora, é algo que também tem isso com a lua em Capricórnio, com a lua em Aquário, que foi ele que a gente falou, e que tem a ver também com o regente, porque eles dividem o mesmo regente, Saturno. né? O Saturno, né? Então dá essa característica de ter uma imagem de uma mãe mais, se não controladora, limitadora, né? Que são as características do Saturno, né? Exatamente, porque vai ser uma mãe... O que acontece? Essa pessoa que nasce com a lua em Capricórnio é um sentimento de falta, né? Ele sente algo faltando sempre. Sim. Então, essa mãe, ela também... Não é à toa que a mãe dessa pessoa, ela vai mostrar isso, a realidade do mundo para ela. Quanto o mundo precisa tomar cuidado. Então a mãe vai ser muito daquela que vai falar assim, filho, você precisa ser responsável, seja responsável. Ela vai cobrar muito. E vai faltar um pouco com boa carinho. intenção. Com boa intenção, porque ela foi criada daquele jeito. Provavelmente ela deve ter uma lua em Capricórnio, uma lua em Aquário. Então ela vai ver que o mundo é desse jeito e vai querer que o filho tome cuidado. E ele vai incorporar toda aquela energia familiar. E não é à toa que ele veio com uma lua em Capricórnio, ele vai sentir essa falta. Então ele vai negar essas emoções muitas das vezes, né? E aí a cobrança vai ser muito mais forte. Então existe tudo esse papel por trás, né? Essas causas, né? Da cobrança, da questão da culpa. E aí a gente não falou da responsabilidade. E a responsabilidade, o que é? A responsabilidade é você saber até onde você deve ir. Então a pessoa que não tem isso bem equilibrado, ele não sabe o quanto ele é responsável. Então você vai ver muitos lua em Capricórnio sabendo exatamente a responsabilidade dele. Então aqui que é minha responsabilidade, eu devo tomar essas atitudes em relação a isso que está me parecendo. Como você vai ter também pessoas assim que não sabem. Ou deixei cair isso aqui, eu vou comprar uma dúzia de xícaras pro Ed porque eu quebrei a xícara dele. Porque tudo na astrologia tem isso, né? Os extremos, né? Extremos. Você pode ir para um lado ou para o outro, né? O interessante é você encontrar um equilíbrio. Exato. Né? Que é o que a Silvana falou. Por exemplo, no caso de Aquário, você pode ir mais para a energia de Urano e ser uma mãe extremamente... Ou ter a imagem de uma mãe extremamente... que dá liberdade, que dá muita liberdade, ou
pro lado oposto, que é a do controle, né? Mais controlador. E aí é a mesma coisa, né, que você tá falando, né? Ou Exato, super, ou a pessoa vai ficar numa balança de um lado, né? de um lado da balança. Tipo, de um lado da balança, ou se sentindo super culpada e a responsabilidade aumentada, vamos dizer assim, né? Ou ela vai ficar negando tudo isso. Olha, o sentimento de culpa é ruim, então eu vou negar a culpa e não vou sentir esse sentimento. Perfeito. Entende? Então vai ter esses dois lados aí, que vai ter uma lua em Capricórnio, né? E essa lua em Capricórnio, ela tem como a gente tá falando, né? O autocontrole, que é muito forte, né? São pessoas muito determinadas, ela acaba querendo justificar muitas das vezes a culpa, né? Então ela faz com que as pessoas acham que ela é super determinada, que ela não sente culpa, então você nunca vai saber que ela está sentindo alguma coisa, né? Então ela deixa de lado as emoções, não transparece as emoções, a palavra certa. Perfeito. O que mais? Ela fica muito preocupada com o futuro, então a culpa, ela tem uma relação com o passado, mas ela pode também ter uma relação com o futuro, né? O que eu tenho que fazer? Então eu já sinto culpado sem alguma coisa acontecer. Entendi. Que leva a uma ansiedade. Né? Então você vai ver muita lua em Capricórnio ansiosos por conta dessa lua, porque ela toda hora, o mundo... Não, e ela provavelmente, porque isso é outra característica do Capricórnio, que são pessoas que planejam muito, né? Exato. E esse planejamento deve criar esse sentimento de ansiedade que você está falando. Porque quer essa perfeição, eles são perfeccionistas, né? Também. Então eles vão querer organizar tudo, metódicos, são metódicos, né? Então vai levar essa ansiedade num nível muito mais alto, junto com a culpa também de realização. Então ele vai ter toda essa dinâmica, vamos dizer assim, em relação a essa lua, né? Perfeito. Legal. E não sei se ainda tem alguma coisa, pode olhar nos... Tô tentando lembrar outras coisas que a gente ia falar aqui também. Porque eu quero que depois você dê norte, assim. Use o seu lado mais psicólogo, assim, para dar um fechamento. Pode deixar. O que eu tava lembrando aqui também, que são pessoas mais tímidas, mais introspectivas, né? Sim. Eu conheço uma que eu lembro de cabeça, tem lua em Capricórnio, e realmente tem essa característica de ser uma pessoa mais reservada, tímida, e assim, amigável, porém reservada, é uma coisa mais controlada, né? Mais controlada. Eu com lua em Sagitário sou oposto, né? Dá pra ver, é uma coisa mais autêntica. Já a lua em Capricórnio você não consegue entender muito bem o que está sentindo, né? Exatamente, é mais difícil de saber. Você acha que sabe, mas na realidade você não tem ideia, né? Porque ela está controlando ali, ela precisa entender o ambiente. Que é outra coisa que tem a ver com o da queda, que a gente falou da lua em Escorpião, que é a coisa de você... Só que lá eu acho que ainda é pior. Eu acho que a lua em Escorpião, eles têm... Pior no sentido que eles têm uma habilidade muito maior de esconder os sentimentos. Acho que a lua em Escorpião, o cara pode estar te odiando, mas ele tá aqui, sorrindo, e você não tem ideia de que ele tá odiando aquilo. Eu acho que quem tem lua em Escorpião tem essa habilidade. E aí ele vai atacar também, né? Ele vai ser mais um cara, opa, você tá mexendo comigo, eu vou atacar. O Capricórnio, a lua em Capricórnio, ele vai ficar na defensiva. Né? Ele talvez não ataque, ele fique mais na dele, diferente da lua em Escorpião. E aí eu tava pensando aqui, um é queda, o outro é exílio, né? Porque que a lua não se sente bem nesses dois, né? Não. E aí acaba controlando a emoção. Exatamente. Que uma lua que nem a sua, que é mais autêntica, porque a lua precisa desse movimento, né? Precisa dessa espontaneidade. Sim. Coisa que não vai acontecer nos dois. É verdade. Né? Por isso que eles não lidam muito bem com as emoções, aí precisa controlar. E aí pode controlar pro bem e pro mal, né? No caso aí. E o engraçado é que o Escorpião ele também tem a ver com água, né? Tem a ver com água. Como Câncer, né? Teoricamente tem a ver com lua também. Isso. Mas é aquela coisa, é a água mais profunda, né? É a água do pântano, né? Do pântano, do lago, né? Do lago super... Água suja, concentrada. Então é uma coisa mais difícil de você tocar, de você lidar, né? Eu imagino.
diferente da água do mar, que é de caranguejo, a água do mar também, que é de peixes, né? Peixes, Que a lua vai se sentir bem nesses sim, dois sim, signos, sim. né? O caranguejo acho que é mais a água do rio, Do né? rio, exato, né? Que passa, mais legal. E no caso, por exemplo, você lida com uma pessoa de lua em Capricórnio, Sim, né? sim. Ela tá ali, ó. Ela tá aí, né? Ela tá tá ouvindo. Então, assim, o que você diria como a melhor maneira de lidar com essa energia, tanto para a pessoa que tem, Certo. quanto para a pessoa que tem que lidar com uma pessoa com lua em Capricórnio, né? Então, qual é a melhor maneira de você lidar com esse tipo de energia ou característica? Bom, você falando, eu lembrei de um astrólogo muito conhecido, que é o Danny Rudyard, e ele fala que as pessoas com lua em Capricórnio, quando eles têm essa inteligência emocional, eles se tornam aqueles velhinhos bonzinhos, sabe? Aqueles velhinhos que transparecem aquelas emoções, que têm a justa medida em relação às emoções. Que encontrou equilíbrio. Que encontrou equilíbrio. Que é o que a gente estava falando da cabra-peixe. Sim, que já não existe mais essa dicotomia. Ele foi integrado essa cauda de peixe. Entendi. Entendeu? Então ele aprendeu a lidar com esse mundo emocional, né? Ele não nega mais. Ele é autêntico em relação ao que ele sente. Perfeito. Porque essa lua, quando está negando, ele não está sendo autêntico. Né? Ele está sentindo as coisas, mas ele tem o externo é muito mais importante, então ele vai negar. Perfeito. Ou ele pode negar o externo, na verdade ele só fica no mundo interior dele. E daí é onde entra a questão do pessimismo, as pessoas da depressão, a melancolia. Melancolia, né? Sim, famoso. Porque é o meu mundo interior que importa. Sim. Não importa que as pessoas estão pensando e etc. Porque ali, quando as pessoas estão, se você pensa nas pessoas, você precisa controlar um pouco. Sim. Né? Faz parte da convivência. Exatamente. Né? Você não pode. Você não pode ficar, se tirar aqui, que nem eu começo a chorar aqui e tal. Eu falo, pô, não. Faz parte dessa dinâmica de relacionamento. De convivência, né? De convivência social. Agora, tem pessoas que não, que ficam uma espécie de um egoísmo, né? Sim. Porque você só fica nesse mundo. Então, a dica que eu dou é nesse sentido. É de você se conhecer. Então, se você é muito mais interior, por exemplo, você começa a pensar nesse exterior, pensar no outro, pensar no próximo, o que eu devo fazer para ter um certo controle equilibrado, vamos dizer assim, para que eu tenha uma boa convivência. Perfeito. E se você é muito exterior e esquece do seu mundo interior, você começa a entrar no seu mundo interior. Perfeito. E entender essa dinâmica que é o seu mundo interior através do autoconhecimento. Saber o que você sente, não negar os seus sentimentos. Ser autêntico, né, no que você está sentindo. Sim. Acho que é a Marcela que mandou a pergunta: como superar o lado sombra da lua em Capricórnio? Acho que ela pôs luz, mas deve ser lua. Eu acho que é isso que você falou, é o autoconhecimento. E daí se tem, e assim, daí eu tô dando pitaco aí, você me fala, a hora que você encontra um lado difícil, que vai ter alguma coisa que talvez você não consiga sozinho, né? Exato, você precisa eu acho que o autoconhecimento ele é legal e ele ajuda até um certo ponto. Exato. Dependendo da profundidade daquele sentimento, você vai ter que procurar ajuda. Exato. E daí eu acho que entra a terapia. Porque você está imerso naquelas emoções e você precisa de alguém para olhar de fora. Né? E alguém que não te conheça. Porque eu já tentei, por exemplo, lidar com pessoas próximas e não funciona. Não funciona. Porque você está emocionalmente envolvido. Tem que ser alguém neutro, né? Exato. Porque quando você acaba lidando com pessoas que é seu conhecido, ela vai achar que tem algo por trás. Isso, porque, exatamente. Então um psicólogo ele é totalmente neutro em relação ao que está se passando ali. Né? Ele não quer ganhar nada, ele só quer. Ele tem uma abordagem que ele quer fazer com que a pessoa entenda um lado, né? Seja mais responsável em algum determinado momento. Ele tem um distanciamento que a gente não tem, né? Exato. Que é normal nas relações. Normal. É uma das coisas que eu, vamos dizer, aquela inveja boa de que tem lua em aquário, né?
Porque a lua em aquário tem esse distanciamento emocional. No momento, né? O Sagitário também um pouco, né? Que eu acho que, claro, nada exagerado, mas assim, fica mais fácil de lidar com as coisas, eu acho. Lua em aquário, eu também concordo com você. Quando você, não a lua em aquário, mas a habilidade de se distanciar emocionalmente de uma situação. Acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Exato, de ter a razão ali prevalecendo em alguns momentos, né? Sim, sim. Porque outra coisa que a gente não mencionou, o que acontece quando a gente sente, primeiro vem o julgamento. Sim. Que a Lua está intimamente ligada com Saturno, que são vamos dizer assim, os pares, né? Sim, da astrologia, sim. Além da Lua com o Sol, ela também Sim. tem esse par com Saturno. Uhum. Então o Saturno vem com julgamento, né? Sim. Onde você tem Saturno ali, vai ser uma interpretação diferente da realidade, Sim. que você vai sentir aquilo. Então, ali você também, para você entender, que é uma outra dica, é você entender quais são o seu sistema de crença. Qual o seu sistema de julgamento. Tá. Então você precisa entender o seu Saturno também. Sim. Porque aí vai ajudar nas suas emoções. Entender o Saturno ajuda a entender, a lidar com a emoção. energia da... Quando você falou de aquário, porque ele tem esse lado mais... Verdade. Razão. Verdade. Né? Por isso que ele consegue fazer esse distanciamento. É verdade. É verdade. Então é uma outra dica ali que pode ajudar de você entender o seu Saturno e a partir dali entender como que é o seu campo de julgamento, né, de crenças que tem a ver com Saturno. É a Hannah aprontando, como ela aprontou no dia que a Silvana veio. Ela quer aparecer. Ela sabe que tá sendo filmada. Ela é gata alfa, ela deve estar puta da vida que ela não tá. Ninguém tá dando atenção pra ela. Ninguém tá dando atenção pra ela, vai. Então é importante isso, essa questão da razão, que é através do Saturno. Você entender o seu Saturno e a partir dali você vai colorindo essas emoções. Né? Você vai dando um direcionamento, conseguindo ter esse autodistanciamento também. Perfeito. Com as coisas. Né? É verdade. Ai, que legal.